Prezados ouvintes, na última sexta-feira, o Tribunal Especial Misto aprovou por unanimidade o impeachment do governador Wilson Witzel. Como não poderia deixar de ser, no programa de hoje, o deputado Luiz Paulo, autor do pedido do impeachment, falará sobre a importância dessa inédita decisão e sobre o futuro do nosso Estado. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Como sempre, na resistência, não só à Covid, mas resistência aos desmandos dos mais diversos governos. Com certeza, deputado. Deputado, na última sexta-feira, o Tribunal Especial Misto aprovou por unanimidade o impeachment do agora ex-governador Wilson Witzel. O senhor se surpreendeu com esse resultado ou já achava que, pela robustez da denúncia, o destino do julgamento seria esse? Ô Pedro, como você sabe, eu e a deputada Lucinha fomos autores da denúncia. E essa denúncia ela foi efetivada em 27 de maio de 2020, quase fazendo um ano. E naquela oportunidade, nós focamos a nossa denúncia em dois casos muito escabrosos. O caso da organização social UNIR, que o governador havia requalificado por ato de ofício dele, contrariando as decisões da Secretaria de Saúde da Casa Civil. E naquela oportunidade, quando fizemos a denúncia, já desconfiávamos que essa requalificação havia sido comprada. E o segundo caso era um caso também muito escabroso, que era o caso da organização social IABAS. Esta organização social, ela já trabalhava na Secretaria de Saúde e era uma organização social que vinha com desempenho muito ruim. Ela tinha um percentual de 96% de avaliação de desempenho no conceito C, que é o pior dos conceitos. Quer dizer, era julgada como uma péssima organização social. Além disso, ela também tinha sido desqualificada no município da capital. Ela tinha sido investigada pelo Ministério Público quando trabalhava no município da capital, tendo inclusive um dos seus dirigentes preso. Além do mais, estava inscrita na dívida ativa do município da capital. Então, o currículo da IABAS não permitia que ela fosse contratada para fazer serviços de implantação de obras de engenharia de 7 hospitais de campanha e depois gerenciá-los, do seu ponto de vista hospitalar, por 6 meses. Um contrato que montava em 835,8 milhões de reais, sem licitação. O objeto do contrato já era uma calamidade, porque você não pode contratar uma organização social que a especialidade é fazer gestão hospitalar e fazer mal, para contratar uma obra de mediana complexidade de engenharia, que é erigir 7 hospitais de campanha. Então, esse foi o foco central da nossa denúncia. Então, era uma denúncia, como você mesmo disse, bastante robusta. E ao longo das investigações, ao longo do processo de admissibilidade da denúncia na Assembleia Legislativa e depois da admissibilidade da denúncia no Tribunal Especial Misto e na fase das oitivas,
o volume de corrupção que estava implantado no governo do Estado era muito grande. Se tinha até caixinha de propina, que já tinham amealhados, segundo a delação do senhor Edson Torres, mais de 50 milhões de reais. Então, eu não me surpreendi com o resultado. Eu sabia que a denúncia era consistente, os fatos eram concretos, a corrupção tinha havido, existiam provas. Então, eu esperava que eles fossem, que o governador Wilson Witzel fosse afastado definitivamente do seu cargo, perdesse seu mandato de governador. O que surpreendeu é que foi por 10-0. Os 5 desembargadores consistentemente votaram pela perda do mandato, como também os 5 deputados. Então, em razão disso, eu achei que atendeu a expectativa de toda a denúncia. E pior ainda, né? Eles agiram contra os interesses da população, em plena pandemia. Então, a cassação desse mandato, a perda do mandato, também atendeu o interesse popular, que já não suporta mais ser garfado pelos seus gestores e por empresários corruptos. Deputado, nosso programa tem tido uma grande audiência e nosso público é bem diverso. Muitos dos nossos ouvintes são pessoas acostumadas com as regras jurídicas e políticas. Outros fazem do nosso podcast uma forma de aprendizado. E uma dúvida que surge com frequência é: por que só o impeachment? Se o Wilson Witzel foi condenado, ele não deveria ser preso? O senhor pode explicar aos nossos ouvintes a diferença entre o processo de impeachment e o processo criminal? Perfeitamente, Pedro. É bom explicar, porque só juristas conhecem a fundo essa questão. O impeachment é uma infração político-administrativa, assim entendo, porque ela deriva do crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade está previsto numa lei de 1950, Lei 1079 de 50. E ela visa empichar, tirar o mandato de presidentes da República e de governadores de Estado que cometam crime de responsabilidade. E o que é o crime de responsabilidade? É o governador, falando de governador, fazer um ato improbo. E o que é um ato improbo? É o governador ter uma postura que não seja ética, que não seja moral, que não seja de zelo com o dinheiro público, que não seja um comportamento digno do cargo que ele ocupa. E o ato de você administrar mal é um ato improbo, porque a má gestão leva à dispersão de recursos do contribuinte. Quando você rouba, que é tipificado no Código Penal, mas também é uma improbidade. Então, a diferença entre o crime de responsabilidade e o Código Penal, por exemplo, a corrupção, né, que pode ser ativa ou passiva, na corrupção ativa e passiva, você tem a pena de prisão, que pode ser de até 12 anos. No crime de responsabilidade, a pena maior é o afastamento do cargo. Mas tem uma segunda pena, que pode ter uma dosimetria, é o tempo que ele vai ficar afastado das suas funções públicas, que nesse caso da Lei 1079 de 50 é a de até 5 anos. Então, o Código Penal e o crime de responsabilidade não se comunicam.
não se comunicam sob o ponto de vista de penalidade. Tanto é, vou dar 2 exemplos para você. O Collor, à época que foi presidente, ele renunciou ao mandato às vésperas de ser julgado e ia ser condenado por crime de responsabilidade e teve a sua punição de ficar inelegível. E também ele foi denunciado por crime no Supremo Tribunal Federal, crime de corrupção, e lá foi absolvido. A absolvição dele na área criminal não tem nada a ver com a condenação na área do crime administrativo. Então, crime de responsabilidade não dá prisão, mas é uma punição grande, porque você afastar um governador definitivamente do cargo, que foi eleito com voto popular, num regime democrático, tem que ser uma responsabilidade muito grande e um processo muito cuidadoso, dando direito à ampla defesa, porque você, em tese, você está contrariando lá atrás o desejo e a manifestação do povo através do voto. Mas se ele não teve um comportamento condigno, ele pode perder o mandato. E foi o que aconteceu com o senhor Wilson Witzel. Perdeu o mandato de governador e está proibido de exercer função pública por 5 anos. Agora, independente disso, ele já responde por 3 denúncias no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que possivelmente agora, ele perdendo o mandato de governador, como já perdeu, esses processos virão para a primeira instância da Justiça Federal, aqui no Rio de Janeiro, para ele ser julgado. E desses julgamentos, se ele for condenado, ele poderá ser preso, porque são muitas tipificações de crime do Código Penal, né? Formação de quadrilha, corrupção, caçadores, que também é crime, etc, etc. Então, são 2 coisas distintas e 2 julgamentos distintos. O que nós fizemos foi julgar o crime de responsabilidade. Mas aí, Pedro, eu queria frisar uma coisa que eu realcei muito no relatório, né? Que nós vivemos uma pandemia duríssima. Só no estado do Rio de Janeiro já são mais de 44 mil mortos. No Brasil, já são mais de 400 mil. É uma pandemia brutal, brutal. E aí eu não me canso de reafirmar. Sob o ponto de vista criminal, corrupção na pandemia é uma grande crueldade. Mas, já que ela é um crime de corrupção, ela tinha ter que ser visto como crime hediondo, porque é inadmissível as pessoas roubarem da área da saúde quando está todo mundo morrendo e se contaminando. Isso é de uma morbidez, de uma crueldade, de uma indignidade. Por isso que eu acho que isso tudo seria crime hediondo. Então, eu acho que o julgamento foi absolutamente justo. Agora, ele será julgado na área criminal. Na área político-administrativa, ele já o foi e foi condenado. Deputado, o senhor afirmou em outra oportunidade que a criminalização da Operação Lava Jato, que temos acompanhado no Brasil, é um retrocesso no combate à corrupção. O senhor acredita que a decisão do impeachment, aprovado nesta sexta-feira, é uma demonstração de que precisamos resistir e firmar posição na luta contra aqueles que fazem da vida pública uma forma de atender interesses particulares? Pedro, infelizmente,
o Supremo, nos últimos tempos, está esquecendo do mérito do crime para se apegar à forma. Porque, veja só, cidadão é criminoso, foi condenado. E foi anulada a condenação, porque, em vez de julgar no Distrito Federal, julgou no Paraná. É uma questão de territorialidade, não é uma questão de mérito, para começar tudo de novo. E isso é um desestímulo para a população. A Operação Lava Jato começou no segundo semestre de 2014 e agora, no primeiro semestre de 2021, está sendo sepultada. Bandidos passam a ser considerados, muitas vezes, pessoas de bem, e aqueles que puniam passam a ser considerados malfeitores. É uma inversão absoluta de valores. Teve excesso na Operação Lava Jato? Seguramente que teve. Precisa corrigir esses excessos? Claro que precisa. Mas não é negar que tivesse havido tantos, mas tantos crimes. Tanto é que só de acordo de leniência foi devolvido mais de 5 bilhões de reais, Pedro. O Ministério Público recolheu de inadimplência mais de 5 bilhões de reais. Você já viu alguém devolver dinheiro se não fosse culpado? Então, eu acho que eu nunca me conformei com o que está acontecendo e nem vou me conformar. Eu acho o seguinte, na Operação Lava Jato não foi apenas um pequeno desvio de conduta, foi uma associação para o crime. Assaltaram a Petrobras, Esses 5 bilhões que eu falei só da Petrobras, porque tem outra em Furnas, tem o diabo aí, né? Tem Angra, enfim. Então, isso não pode ser esquecido e essa luta tem que continuar. Então, na hora que um governador se envolve com pessoas no entorno dele, que monta uma caixinha de propina e assalta os cofres públicos em período de pandemia, o governador tem que ser cassado. E todos os outros têm que ser condenados pelo Código Penal. O crime, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, etc, etc. Então, eu acho que isso também fica como exemplo. E veja, provavelmente, ainda não fiz essa pesquisa, mas provavelmente é a primeira vez no Brasil que um processo de impeachment de governador começa e acaba com a perda do mandato. Já teve aqui em Santa Catarina, mas voltou, teve lá no norte, mas não acabou na absolvição. Esse foi quase um ano, porque tanto recurso ao Supremo, mas teve início, meio e finalizou ontem. Eu acho que é um exemplo para que os parlamentos se qualifiquem melhor, sejam mais probos, para não admitir o crime de responsabilidade de governadores, prefeitos, secretários de Estado. Agora, olhando para frente, deputado, passado o impeachment, o Rio de Janeiro tem desafios muito importantes. Um deles é encarar a pandemia e suas consequências econômicas. E o governador Cláudio Castro, que agora deixa de ser interino, até hoje não tirou do papel o tão importante programa Supera Rio. Já passou da hora, né, deputado? Sem dúvida nenhuma, até porque eu, cobrando isso do governo, há uns 10 dias atrás, a promessa é que ia se iniciar no primeiro dia útil após o 1º de maio. 1º de maio é hoje. Então, eu estou aguardando que no dia 3, segunda-feira, comece a se pagar o auxílio emergencial e também abrir a linha de crédito na AG Rio, os profissionais autônomos, os pequenos empresários,
terem uma linha de crédito com juros subsidiados, de até, com carência, e até R$50 mil, para tocarem seus pequenos negócios, para melhorar a renda e gerar algum emprego nesse período tão crítico. Eu estou acreditando que vai acontecer, porque o governo do Estado está recebendo, nos próximos 90 dias, 12 bilhões de reais, aproximadamente, oriundas das outorgas do leilão da SEDAI. E esse dinheiro do auxílio emergencial já estava destinado do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e do FECAM. E hoje mesmo, no discurso de posse do governador, ele claramente se comprometeu a fazer isso nos primeiros dias de maio. Ele textualmente colocou isso no seu discurso de posse. E nós estamos cobrando, porque já está muito atrasado. Era para começar em 1º de abril, e se começar, já vai começar no dia 3 de maio. E eu queria novamente, como sempre faço, lembrar o saudoso Betinho. Quem tem fome tem pressa. Isso é uma ação emergencial. Por fim, deputado, outro assunto que dominará a pauta política daqui para frente é a renovação do regime de recuperação fiscal. O senhor acredita que é possível negociar melhor as bases para a formalização do novo acordo? Como acha que o Parlamento Fluminense deve se posicionar? Olha, o governo federal tem sido muito omisso e muito negativo para o Estado do Rio de Janeiro. Vamos aqui passar um pouco a limpo esses últimos meses. Nós saímos do regime de recuperação fiscal, a rigor, em setembro de 2020, quando acabou os primeiros 3 anos. Pedimos renovação. O que fez o ministro Paulo Guedes? Não renovou. Não renovou. Aí teve uma ação do TCU pedindo que renovasse, foi parar no Supremo, e o Supremo deu uma liminar mantendo o Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. Então, nós estamos no regime de recuperação fiscal por causa de uma liminar do ministro Fux. Não é por causa do Ministério da Economia, nem por causa do Bolsonaro, nem do Paulo Guedes. Não, esse é o primeiro capítulo. Nós vimos pagando, mesmo estando no regime, porque não foi renovado, estamos na marra, por decisão liminar, chegamos a pagar 1,2 bilhões de serviço da dívida, que agora foi suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque os outros estados não estavam pagando. Aí o Supremo Tribunal Federal aplicou para o Rio de Janeiro a mesma posição isonômica. Se nós estamos em pandemia, está todo mundo sem dinheiro, como é que ele vai pagar o serviço da dívida? Não. E uma das lutas aí para adiar o processo de privatização da SEDAI era exatamente fazer com que se corresse, isto é, a União, o Ministério da Economia, acelerasse a regulamentação da lei complementar que criou o regime de recuperação fiscal para diversas unidades federativas. E este decreto só saiu no final da semana da semana passada. E um decreto, no meu entendimento, com alguns artigos inconstitucionais, porque transbordou a lei complementar. E se você olhar o decreto e juntar tudo, ô Pedro, é um novo pacote da maldade contra o funcionalismo público. Porque olha só o que contém. 1. Aumento da idade mínima para aposentadoria para homem e mulher. Para 60 e para 65 anos. Fim dos triênios. O que é triênio? Triênio é uma forma de, à medida que você vai passando os anos no funcionalismo público, você vai aumentando o teu salário em 5 pontos percentuais.
Então, um cidadão, quando se aposenta, com mais de 30 anos, ele, também está ganhando, iniciou na sua carreira em dinheiro a valor presente, R$ 2.000, quando ele se aposentar, ele vai se aposentar com R$ 3.000. Quer acabar com isso. Eles querem acabar com a promoção vertical por tempo de serviço nos planos de cargos e carreiras. Por exemplo, imaginar aqui a carreira do engenheiro. O último grau de engenheiro de 0 a 5 anos, vamos imaginar que ganhe 10.000. De 5 a 15, ganha 11. E mais de 15, que é o final de carreira, ganha 12. Eles não admitem mais isso, porque querem criar uma meritocracia, você ascender na carreira se você tiver mérito. Mas só que isso não existe hoje. E não querem mais que tenha reajuste de salário, pelo menos enquanto estiver no regime. O regime vai durar este ano mais 9, então se você não tem reajuste de salário, não tem triênio, não tem a seção vertical, você pega um salário hoje de R$ 2.000, daqui a 10 anos está valendo 1.000. Olha, ninguém vai aceitar isso. E querem outras coisas que nós aqui já está introduzido na nossa legislação, porque eles também querem que descontem 14 pontos percentuais, mas já está se discutindo de alíquota de previdenciária. Né? Está querendo que a chefia não seja mais incorporada ao salário, que aqui acabou em 97, já não tem. Então, com o tamanho das coisas que eles querem. Né? Então, isso tudo tem que se ver com ponderação, porque quem tem educação, saúde e segurança tem que ter gente. Você não faz educação sem professor, você não faz educação sem a merendeira, sem o inspetor. Né? Você faz educação com qualidade, tem que ter um salário razoável e tem que ter as pessoas para ministrar as aulas. Segurança pública, você tem que ter um policial na rua, investigando ou dando sensação de segurança. E saúde, você tem que resgatar o Estado das corruptas organizações sociais. E só fazendo concurso e botando gente para trabalhar, médico, enfermeira, técnico de enfermagem, etc, etc. Então, como é que você faz isso se você não quer abrir mais concurso, não quer ter reajuste, não quer pagar salário? Enfim, que diabo de regime é esse? Né? Claro que um regime de recuperação fiscal pega as despesas e pega as receitas. Agora, como é que você faz? Mesmo que você combata a sonegação, que você diminua 20% em 3 anos, e eu sou favorável, né, os incentivos fiscais, porque só tem incentivo fiscal para o setor empresarial. O incentivo fiscal para os setores médios e pobres não tem incentivo nenhum. Né? A gente quer dar, por exemplo, uma isenção de PVA para o motorista de aplicativo. Aí não pode, porque é um incentivo fiscal, o regime. Essa semana, agora, né, está tramitando dois incentivos fiscais para as termoelétricas, que acabou de tramitar semana passada, e nessa semana agora o QAV, né, o querosene de aviação, vai baixar a alíquota de 9% para 7%. Então, para os setores empresariais pode ter incentivo, para quem não tem nada, não pode ter incentivo nenhum. Então, a gente tem que pensar um projeto de desenvolvimento econômico e social do Estado. Se o Brasil não faz crescer o seu PIB, o seu Produto Interno Bruto, Pedro, o Produto Interno Bruto do Estado também não vai crescer. E aí você não tem aumento de arrecadação. Aí eu pergunto, eu dou um doce para quem me responda qual é o planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social do governo federal. Não tem. Vamos que vamos.
E qual é o do estado do Rio de Janeiro? Também não tem. É vamos que vamos. Vamos que vamos não serve nem mais para time de pelada. Time de pelada, se não organiza, já não ganha mais jogo nenhum. E como é que você quer ganhar o jogo da economia com vamos que vamos? E o homem que está sentado lá na cadeira na União se acha o tal, né? Se acha o tal. Entende tudo de neoliberalismo, tudo de economia, e nós estamos nesse atraso horroroso. Então, o regime, a Assembleia, já fez uma primeira reunião para discutir. Muitos deputados participaram. E quase todos que participaram o fizeram com uma visão muito crítica. Porque você está perguntando assim, como é que o parlamento vai se posicionar? Vai se posicionar de forma diferente cada casa. Tem que chegar a mensagem, tem que vir do executivo. Ele vai regimentar a sua base e a oposição a dela. E aí analisar o que é bom para o Estado e o que é ruim. E aí viriam, até agora, até a última segunda-feira, os chantagistas. Dizem assim, mas se não tiver o regime, não vai ter salário, não vai ter dinheiro para pagar o salário do funcionário. Guarda os 12 bilhões da SEDAI que está em caixa. Não venderam a SEDAI, não está com 12 bilhões em caixa? Guarda para isso, em vez de esbanjar em obra política. Quando fizer, for gastar, faz investimento que tenha sido planejado e estudado, e não em função do pedido daqui e o pedido da colar, para atender o interesse político de um ou de outro. Então, tem que organizar. Por isso que, no ponto central que nós queremos no regime de recuperação fiscal, é ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, que possam ser simuladas todas as questões, as sinergias, a partir de uma matriz insumo-produto, respaldada numa grande base de dados do IBGE, da Receita Federal e até mesmo, e importantíssima, da nossa Secretaria de Fazenda. E, por falar em IBGE, felizmente, uma boa atitude do Supremo. Decidir que tem que fazer o censo do IBGE. Porque quem não tem base de dados não é capaz de analisar nada, nem fazer projeção para o futuro. Deputado Luiz Paulo, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Nesse episódio, falamos sobre o impeachment do agora ex-governador Wilson Witzel, sobre o futuro do estado do Rio de Janeiro daqui para frente, sobre Lava Jato, o programa Supera Rio, entre tantas outras coisas. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e que sigam acompanhando cada vez mais o podcast e também as suas redes sociais, deputado. E antes de finalizar, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora. Bola fora para o governador Cláudio Castro, que de forma intempestiva e desesperada, para consolidar o apoio dos bolsonaros, tem cometido muitos erros técnicos, políticos e administrativos. Por exemplo, quando ele fala da concessão de 4 lotes da SEDAI à iniciativa privada para fazer saneamento, pode ser um projeto que ele ache justíssimo, mas ele tem que falar a verdade. O que eu desejo é receber muito dinheiro pelas outorgas, como realmente aconteceu. O Estado está recebendo 12 bilhões de reais. Mas não dá para enganar a população dizendo que vai melhorar a qualidade da água, porque a água não está sendo concedida à iniciativa privada. A água continua sendo gerida pela SEDAI, que vai tratar da captação, do tratamento e da venda dessa água a essas novas distribuidoras. E precisa, só no sistema Guandu, investir mais de R$1 bilhão. E ele não definiu que iria fazer isso.
para dar segurança. E aí você poder afirmar assim, vai melhorar a qualidade da água. Ainda tem o sistema de abastecimento chamado Imunana Laranjal, que também precisa de muitos investimentos, porque ele abastece Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, pelo menos esses 3 grandes municípios. Então, precisa muito investimento na área da água, que a SEDAI não vai ter. Então, eu espero que esse dinheiro da outorga, um pedaço possa ser para isso, mas ele não definiu o que seria. Então, fica uma atitude, no mínimo, muito nebulosa. A bola dentro da semana vai para a classe trabalhadora, pela sua resistência. Apesar de não ter nada para comemorar, visto o desemprego, a perda do poder de compra do salário e a brutal queda de qualidade de suas vidas, precisa matar um leão por dia para garantir o sustento de sua família quando dá. Nesta semana dedicada ao trabalhador, apresentarei na Alerj 5 iniciativas de projetos de leis que buscam trazer benefícios reais aos trabalhadores. Acompanhem essas iniciativas pelas nossas redes sociais. O desenvolvimento do país passa por cada um de vocês, independente de suas profissões ou atividades. Minha solidariedade à classe trabalhadora. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.